Bom, você já esteve ao lado do seu filho enquanto ele joga lá no computador? Isso a gente aprendeu que é muito importante. E se você nunca fez isso, experimente. Você vai descobrir por que os jogos são tão atraentes. Porque realmente os jogos são feitos para deixar a criança e o adolescente, quem jogar, ali preso. E o problema pode estar no fato dele se tornar simplesmente um usuário e não um aprendiz. E é isso que a gente vai falar no programa de hoje. Como é que você pode tornar o seu filho um aprendiz através dos jogos? Porque os jogos, os games, eles podem ser extremamente interessantes para auxiliar o seu filho a desenvolver habilidades que ele próprio às vezes não percebe que tem. E para isso nós estamos aqui conversando com o Juliano Barbosa Alves, da Intel do Brasil, que veio nos dar várias dicas de como a gente pode auxiliar os nossos filhos através dos jogos a desenvolverem suas habilidades. Suzy, sim? Assim, será que o Juliano podia falar um pouquinho mais? Porque ele falou ainda agora ali que quando você vai aprender um jogo, você tem que ser um programador, né? Mas assim, eu não sei, será que eu vou querer ser programador na vida? Será que a única coisa que os pais podem ajudar o filho a fazer é ele se tornar um programador, ou tem outras coisas que os caras podem aprender pra fazer jogo? Eu não entendi, essa parte que tava falando eu achei muito legal, mas eu fiquei meio confuso. Então vamos lá, Juliano. Eu acho, Teco, é muito bem colocado, porque antes de eu participar dentro da Intel, eu tive minha própria empresa de games. Eu fundei uma empresa de jogos de computador e eu não sou programador e eu também não sou artista. E aí, o que você Só que fazia? eu gostava de jogos, eu queria participar. Então o que acabou acontecendo? Eu acabei virando roteirista das minhas histórias. Olha! E eu acabei sendo o administrador da minha própria empresa de jogos de computador. Olha aí, nunca pensamos nisso. Por exemplo, como é que o pai pode fazer? Falar para o filho, então, escrever um roteirinho, como se fosse um game que ele iria criar? Isso é uma maneira da gente ajudar a desenvolver uma habilidade? Imagina o seguinte, quando a gente está pensando no jogo de computador, a gente está pensando no ato de contar histórias. Certo. Através da internet. Perfeito. Então, o primeiro passo é o pai falar pro filho, por que você não cria a história do seu próprio game? Qual é o personagem que você gostaria? Olha O que ele iria fazer? E aí o pai pode criar uma conexão com o filho para o filho ter interesse de se tornar, por exemplo, um escritor. Perfeito. Ou um roteirista. O próximo passo seria, filho, por que você não cria um personagem pro seu game? Por que você não desenha? Como é que ele vai ser? Quais são as cores que você vai usar? Isso pode incentivá-lo a se tornar futuramente um artista. Perfeito. Filho, que música você gostaria que tivesse no seu jogo? Por que você não escolhe as músicas que você quer? Por que você não cria suas próprias músicas? Hoje existem ferramentas na internet que ele pode criar músicas. Então ele pode trabalhar com isso. E depois, o próximo passo é, filho, por que você não se torna um programador de jogos? Em que você pode programar usando uma ferramenta ou mesmo um brinquedo, como é o caso do Minecraft, que já tem toda uma ferramenta que você pode criar o próprio mundo para você poder fazer seu jogo. Ô, Juliano, muito legal essa ideia. Eu gostei da parte da criação do roteiro, né? Que nem eu vou criar um jogo pra mim. Eu vou ser o personagem principal. Você? É, você também vai entrar no meu jogo. É? É. Eu vou ser o vilão, aposto. Não, vilão não. Você vai ser eu vou ser o herói e você vai ser o anti-herói. Tipo assim, eu vou ser o Batman, você vai ser o Robin. Ei. Né? E a gente vai salvar assim? a Terra. O que você acha? Tô gostando dessa ideia de criar os jogos. Muito É isso mesmo, interessante. Juliano? Começa isso por mesmo. aí? É isso mesmo. A ideia principal de vocês é soltar a imaginação e discutir e pensar naquilo que poderia ser feito e criado. Porque os grandes jogos, da grande maioria dos grandes criadores de jogos do mundo, começaram com ideias que eles tinham quando estavam na infância. Olha aí que interessante. Que tal vocês dois falarem isso na escola? Juntar vários amiguinhos e falar assim, olha, cada um vai fazer uma atividade, trocar ideias para criar o próprio jogo de vocês. O que vocês acham? Ó, isso parece Ótimo. legal, hein? Porque, pelo que o Juliano falou aí, tem tanta coisa pra fazer, tem música, tem roteiro, tem programação, tem tanta coisa que dá pra envolver bastante gente, né? Só que uma dica, Teco. Tem que lembrar o seguinte, não é porque vocês gostam de jogar determinados jogos que só aqueles jogos que vocês têm que criar. Na realidade, vocês têm que deixar a imaginação voar. Vocês podem pensar em jogos completamente diferentes daqueles jogos que vocês estão jogando. Olha. Porque hoje, quando você pensa em fazer um jogo, a gente está falando de um jogo que leva, às vezes, 1 ano, 2 anos, até 5 anos para ser produzido. Aí já fiquei velho, não quero mais jogar. Mas imagina você criar um jogo na sua cabeça hoje, muito legal, que daqui 5 anos, quando você estiver na faculdade, você vai poder utilizar uma nova tecnologia, por exemplo, em que você vai ter tela touch, em que você vai poder movimentar as coisas com os olhos ou com a mão, e você vai poder colocar isso no seu jogo. Legal. Mas, Ou Juliano, seja- ó, me diz uma coisa. Esse negócio de 5 anos eu fiquei meio complicado, tá certo? Por quê, Teco? Porque assim, meu pai não vai querer ficar 5 anos comigo me incentivando. Será que não tem uma ferramenta mais fácil, assim, pra gente começar pequenininho e fazer um joguinho rapidinho? Tem Já jogo pra várias. jogar já.
Tem várias ferramentas. Se vocês entrarem na internet hoje e procurar ferramentas de criação de jogos ou como criar seu próprio jogo, você vai achar várias ferramentas que você pode já começar a pegar o material e começar a produzir com o seu pai. Você vai poder se reunir com os amiguinhos e criar seus próprios jogos. O próprio Minecraft permite que você faça isso muito facilmente. Ou seja, tudo depende do quanto tempo você quer se dedicar a isso. Né? Você pode estar criando o seu jogo hoje para brincar, como futuramente você pode virar isso uma profissão e um foco para você seguir o resto da tua vida. Uau! Eu quero me dedicar todo o tempo do mundo. Games eu quero o tempo todo, pra sempre. Inclusive, olha lá, ó. Olha lá. O quê? Olha lá. O quê? O quê? A minha imaginação voando. Com certeza, está voando longe. Ô, Juliano e Suzy. Sim. Só que ele não pode também esquecer que pra fazer um jogo tem que estudar bastante. Se ele for fazer um jogo da Idade Média, ele vai ter que entender muito sobre a Idade Média. Exatamente. Ótima questão. Isso é uma boa que eu falei. É boa, legal, bem fácil. Se eu posso usar isso, então o pai pode usar isso pra me convencer a estudar a Idade Média? Isso. Claro. Oh, meu Deus. Se eu quero fazer um Você jogo... sendo enganado. Exatamente. Se eu quero fazer um jogo de Idade Média, eu tenho que estudar a Idade Média. Se eu quero imaginar um jogo, por exemplo, em que os meus heróis são jogadores de futebol, eu tenho que entender a história do jogo de futebol. Eu tenho que entender de onde veio, não é simplesmente o ato de jogar. Tanto é que quem produz seu próprio jogo joga muito pouco. Porque, na realidade, o ato de produzir o jogo ocupa muito mais tempo. E é muito mais legal. Isso porque eu gostei. você vê o seu jogo funcionando depois, os seus amigos jogando os seus jogos, é uma coisa muito legal. Porque eles podem te dar uma reflexão. É igual escrever um livro. É igual fazer uma música. Ou seja, é muito prazeroso criar as coisas. Tem a pergunta. Qual? Se eu fizer meu próprio jogo, eu vou ganhar sempre? Depende das regras do jogo. Mas, normalmente, um bom jogo é aquele jogo que te cria um desafio. Então é legal você ter um pouco de desafio, em que você tem um pouco... eu tento passar uma vez e não consigo, porque quanto mais esse desafio acontece, no final, quando você passa, te dá mais satisfação. É verdade. Né? Com As coisas certeza. totalmente fáceis, às vezes, não são tão legais. Não, desmotivam, né? certeza. Você não tem nada de novo. Eu achei muito interessante o que você falou, que o pai e a mãe jogando com o filho pode fazer certas perguntas. Olha, onde é que tá passando aqui esse jogo, né? Nos Estados Unidos, em tal lugar. Olha que época né? Foi da Grande Guerra, porque tem muitas jovens que gostam da Segunda Grande Guerra e tal. E aí, como é que foi? Então, passar informações enquanto estão jogando para que o filho também absorva isso, não é mesmo? Exatamente, porque, por exemplo, muitas vezes o pai, no ato de ver o filho jogando, vamos imaginar, ele tenta jogar um pouquinho, mas a maior parte do tempo, na tentativa já faz uma diferença, porque o filho vai se sentir muito animado do pai estar do lado. Certo. E o filho vai querer explicar pro pai, olha pai, o que eu tô fazendo. E o pai pode perguntar, por que você tá tendo que enfrentar aquele inimigo? Por que você tá tendo que passar daquela fase? Qual o objetivo? Por que o Mario tem que salvar a princesa? Sim. Entendeu? Eu também acho. Por que, Essa é uma boa pergunta. Por que o Pac-Man foge do fantasma? Por que ele tem que salvar a princesa? Tá certo? Por que ele não vai fazer outras coisas mais legais da vida do que ficar procurando princesa? É verdade. Isso é a sua opinião. Eu adorava o Mario, sabe? Adorava e fazia sempre com que a princesinha conseguisse sair daquele dragão horroroso, daquele castelo. Então isso também vai da característica de cada um. E aí que é importante o pai ver até que tipo de jogo o filho gosta, para saber que tipo de característica de personalidade ele tem, não é verdade? Exatamente, porque, como eu falei, quando você está jogando um game, é como se você estivesse lendo um livro ou assistindo um filme. Então você está consumindo alguma informação. Então o pai tem que entender isso. Qual é a informação que o meu filho está consumindo? Exatamente. Porque às vezes o jogo, aparentemente, ele parece ser violento, mas na realidade o jogo ele tem toda uma história por trás e com aquela história o pai consegue criar um vínculo com o filho e explicar para o filho o motivo daquilo. E às vezes um jogo que parece totalmente inocente, na realidade ele é um jogo que o filho perde muito tempo jogando por jogar e não aprende nada. Perfeito. E aí o pai, isso então... é complicado, hein? Não, mas é muito interessante tudo que o Juliano está falando. Olha quantas coisas a gente está aprendendo. E aí, então, eu percebo que o meu filho está começando a apresentar a vontade de querer programar. Qual é o passo seguinte que eu devo ter? Uma das primeiras coisas é você procurar uma escola técnica da região, porque existem várias escolas técnicas. Quando eu comecei a produzir jogos de computador, isso foi no ano de 2000, a gente não tinha ainda universidades no Brasil. Sim. O jogo de computador ainda era uma coisa muito difícil de acontecer. Eu não tinha nem nascido nessa época ainda. Exatamente. Não me chamo de velho. Mas... ele já tava tendo empresa dele, já devia ser velhão. Os cabelos brancos. Mas hoje você consegue achar várias escolas técnicas que ensinam. Você tem vários cursinhos, você tem universidades que têm hoje cursos da área de games. Tem uma idade mínima para se iniciar esse tipo de curso? Para não desmotivar? Não. Eu já vi cursos técnicos que ensinavam
para as crianças. Eu já vi na mesma sala de aula uma pessoa de 60 anos fazendo curso junto com um garoto de 6. Olha! E os dois estavam aprendendo a ferramenta e aprendendo o conceito dos games. Porque, como você mesmo comentou, os jogos de computador hoje são diversos. Exato. E você tem desde simuladores que a Petrobras usa para poder utilizar e treinar seus funcionários, a simuladores de avião, a jogos de computador que são quebra-cabeças, que você joga futebol, até mesmo que você solta pipa. Sim. Só que pelo computador. Que fantástico. Olha, eu tenho uma notícia boa também. Qual? Em relação a quem quer estudar um curso técnico, o governo federal está oferecendo diversas bolsas no site gratuito, né? E tem muitas bolsas de jogos digitais. Que você entra no site do Pronatec, clica lá que você vai ver diversas escolas oferecendo cursos gratuitos, técnicos, para quem tem o 2º grau. Exatamente. Caramba, meu, quanta informação você tá passando. Muito legal, viu? E o governo tá dando todo esse apoio por quê? Porque ele sabe da importância hoje do produtor de jogos no Brasil. Exato. O produtor de jogos no Brasil hoje, na linha dos programadores, de quem cria conteúdo digital, ele é uma área muito importante para o país. Porque você vai criar um produto que vai ter toda a característica da cultura brasileira. Por exemplo, eu ainda estou torcendo para ver o próximo jogo brasileiro criado pelos brasileiros que tenha, por exemplo, o Saci Pererê como um personagem. Sim. Ou mesmo agora, a Turma da Mônica. Sim. Ou seja, são jogos com personagens nacionais, com ideias nacionais que logo, logo poderão estar avançados pelo mundo todo, com as pessoas jogando e conhecendo cada vez mais esse maravilhoso país. Nossa, com certeza. Juliano, você motiva a gente. Fala, meu querido. Eu tenho uma pergunta assim, sabe, Juliano, é o seguinte, eu gostei que você falou que o aluno, a criança pode ir para uma escola técnica, né, para poder aprender tudo isso, mas assim, também não dá pra você aprender um pouco de programação pela própria internet, tá certo? A criança ir lá e fazer um curso online, alguma coisa, porque nem todo mundo consegue numa escola técnica, né? Com certeza, não. Hoje já existem vários cursos gratuitos. Se você colocar lá como criar jogos, você vai achar sites de produtores, sites de entusiastas que estão dizendo lá como que você cria seu próprio jogo, qual ferramenta gratuita na internet que você pode fazer o download para poder começar a programar, como é que você... Desde produção do personagem à linguagem de programação. Então, realmente sim, você tem razão. Existem muitas ferramentas gratuitas em que você pode entrar na internet agora, colocar lá, produzindo o seu próprio jogo, produção de jogos nacionais, e você vai encontrar um material gratuito para você poder começar. E o pai que não é técnico, que não entende nada disso, ele tem como ajudar o filho nessa parte também? Ele pode participar, aprender junto? Existem os tutoriais, então você procura um tutorial básico que ensina isso. Até o próprio pai pode começar a aprender cada vez mais um pouco do conceito de programação e continuar estabelecendo esse vínculo de comunicação com o próprio filho. Olha, gente, quantas coisas nós aprendemos através deste momento de saber como a gente pode estimular um filho a lidar com a informática, a lidar com a computação de uma maneira muito mais profunda. Você tem mais dúvidas? Por favor, assista de novo essa entrevista e também você pode acessar quais os sites que você recomenda para que as pessoas tenham mais orientação com relação a incentivar os filhos na informática de verdade. Ou você tem um blog também que você fala tudo isso? Tá, eu tenho um blog, mas assim, a melhor indicação que eu poderia dar para vocês é vocês acessarem o site da Abra Games, que é a Associação Nacional de Produtores de Jogos de Computador. No site da Abra Games você vai ter várias faculdades que são parceiras da Abra Games. Eles podem, de lá você vai poder encontrar vários links, vários cursos. E o principal, se você colocar no Google produção de jogos ou como criar seu próprio jogo, automaticamente você vai abrir vários blogs e vários sites muito bons que você vai ter todas as ferramentas lá para o pessoal poder assistir. Gente, amei, tenho certeza que você também gostou. E a gente aprendeu fundamentalmente que deve partir de nós esse primeiro passo de se aproximar dos filhos e se interessar por aquilo que eles estão vendo, por aquilo que eles estão percebendo e inclusive se informar para que a gente possa participar de uma maneira mais interessante, mostrando a eles como pode ser interessante produzir o seu próprio game. Então você tem que se formar primeiro para poder despertar isso no seu filho, este gosto da produção. Juliano, eu só tenho a agradecer. Muito obrigada por você ter vindo e espero que você retorne com mais dicas de como a gente pode estimular esse gosto pela informática. Com certeza. Agradeço muito o convite. Obrigado a todo mundo que assistiu e fico à disposição sempre que vocês precisarem. Vai vir muitas vezes. Okay. Agora a gente vai rapidinho pro intervalo porque eu tenho que segurar aqueles dois ali que já estão querendo produzir o seu próprio game. E nós voltamos já. Calminha. Já voltamos. Espera aí, gente.